Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz, alegria. No nosso quadro Gota de Sabedoria de hoje, nós temos o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27. São os saduceus que vão interrogar Jesus a respeito da ressurreição e eles citam um exemplo de uma mulher que se casou com um homem, depois esse homem morreu, ela se casou com o irmão dele morreu, ela se casou com outro irmão, por fim foram 7 irmãos. E aí eles questionam, na outra vida, depois da ressurreição, com quem ela vai se casar? E aí Jesus dá esta resposta para eles, dizendo que a vida eterna na ressurreição não vai ser uma repetição desta vida aqui. Vai ser bem diferente. Jesus ele dá esse grande ensinamento para nós, dizendo que nós vamos ser como anjos. E como são os anjos? Nós não sabemos exatamente como vivem os anjos na eternidade. Mas temos alguns relatos que já nos ensinam muita coisa. Os anjos são mensageiros de Deus. Nós conhecemos alguns, né? Miguel, Rafael, Gabriel, são mensageiros de Deus, são pessoas que falam em nome de Deus, que trazem a presença de Deus. E também aprendemos que os anjos eles estão constantemente diante da face de Deus, em adoração, em eterno louvor e adoração. Ou seja, assim será a nossa vida na eternidade, mas ela pode ser antecipada. Este céu, esta eternidade, pode ser vivida aqui. Se nós formos pela lógica dos saduceus, com a interpretação deles, inclusive Jesus até criticou por terem entendido errado, interpretado errado, e acontece muito conosco. Às vezes nós lemos o texto bíblico, mas no fundo nós lemos o que já está aqui. Nós focamos os nossos olhos nos versículos, lemos, mas no fundo já lemos o que está aqui, o que nós achamos, o que nós pensamos que é certo e interpretamos da maneira que a gente achar melhor. Isso acontece muito em muitos lugares com muitas pessoas. Então, eles já tinham na cabeça a interpretação deles, a opinião formada deles, não estavam dispostos a se esvaziar com humildade para acolher o novo e interpretaram errado e foram criticados também por Jesus. E os saduceus também eram materialistas, não acreditavam na vida eterna, só acreditavam nesta vida, que eles pudessem usufruir de poder, de prazer. Aqui nesta vida eles faziam porque não acreditavam no outro, eram materialistas. Existem muitos saduceus também no meio de nós. Às vezes, cada um talvez tenha um pouco de saduceu. Somos às vezes muito materialistas. E às vezes corremos o risco de esquecer o transcendente. Até mesmo dentro da igreja, nós corremos o risco de querer viver aqui nesta matéria, às vezes temos umas teologias um pouco complicadas de se entender, que esquece, às vezes, completamente o transcendente. Não acredita nos sinais de Deus, numa presença sobrenatural de Deus. Existe entre o céu e a terra, como dizem, existe tanta coisa que nós nem imaginamos. Mas muitas vezes nós esquecemos o transcendente e queremos viver só no materialismo e apegados aos prazeres da vida. Temos uma cultura hedonista muito forte e esquecemos. E Jesus ele vai falar que a nossa vida eterna não vai ser uma mera repetição das coisas terrenas, vai ser diferente. Vamos viver como anjos, ou seja, e já podemos viver esta realidade assim aqui como mensageiros de Deus, estando na presença de Deus. Lembramos aqui muito, vamos saudar aqui os celibatários, as pessoas que dedicam a sua vida inteiramente para Deus, já estão dando um testemunho escatológico, já estão dando um testemunho de que é possível viver esta realidade da vida eterna aqui, nesta vida que nós estamos. É possível viver inteiramente para Deus assim. Então, que nós possamos
pedir de Deus a graça de vivermos esta realidade da ressurreição, da vida eterna, aqui, hoje, agora. Né? É possível nós vivermos esta realidade, nos desapegarmos de tantas coisas, vamos renunciar a todo o materialismo, vamos fazer esta experiência de Deus porque é possível. Um grande abraço fraterno, que Ele nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.